Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua 6ª temporada. A imprensa desempenha um papel fundamental na construção da cidadania e na promoção da diversidade de vozes na sociedade. Em Santa Catarina, a imprensa negra surge como uma resposta à invisibilidade da população negra nos meios tradicionais. Ela se torna um instrumento de resistência, valorização cultural e denúncia das desigualdades raciais. Por meio de jornais, boletins e mídias alternativas, grupos negros passaram a contar suas próprias histórias. Assim, a imprensa negra catarinense contribui para o fortalecimento da identidade e da luta antirracista no estado e no sul do país. E sobre a imprensa negra em Santa Catarina, eu converso neste Papo no Auge com duas feras, né? Fábio Garcia e Felipe Cardoso. Fábio é bacharel e licenciado em História pela Universidade de Santa Catarina, é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e doutorando no mesmo programa. Ele é membro do Grupo de Estudos Biográficos Sartreano, GBIOS, fundador da editora Cruz e Souza, membro do Conselho Editorial da revista Raça, desenvolve ainda projetos relativos às políticas afirmativas para negros e negras, tendo participado da elaboração do curso de História de África no curso de História da Universidade Federal de Santa Catarina e da implementação do sistema de cotas para alunos negros e de escola pública na mesma instituição. É organizador dos livros João Rosa Júnior, Poeta Dalma, 2021, e o Defonso Juvenal da Silva, um memorialista negro no sul do Brasil, de 2019, Política Cultural de Florianópolis, Legislação, Plano Municipal de Cultura, Gestão e Equipamentos Culturais, em 2017, Diversidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais, 2011, Africanidades Catarinenses, 2008 e Negras Pretensões, 2007. Atua principalmente nos seguintes temas: intelectuais, pós-abolição, memória. É finalista, ou foi finalista, né, do Prêmio Jabuti de Literatura 2020. Baita currículo, hein, Fábio? Já o Felipe atua na interface entre comunicação e movimentos sociais. O cara é fera. Ele é publicitário e cursa o doutorado em comunicação social. Perdão, em comunicação, né, Felipe? Em comunicação, essa foi uma discussão nossa ontem, em comunicação na Universidade Federal do Paraná. É um dos organizadores do livro Fragmentos Negros, Perspectivas sobre a Presença Negra em Joinville. Felipe integra também o Movimento Negro Maria Laura, cujo objetivo é fomentar o debate e promover a luta antirracista em Santa Catarina. Promessa de conversa boa aqui no Papo no Auge. Meus amigos, bem-vindos. Que maravilha ter vocês aqui. Satisfação imensa, imensa, imensa. Veja, eu queria já falar com vocês o seguinte, tá? Vocês que têm em comum aí a pauta da negritude. E eu pergunto a vocês, por que fazer esse resgate de figuras negras é importante? Por que dar voz e resgatar vozes negras na cultura, nas artes, na periferia é importante? Sobretudo em um estado como o de Santa Catarina. Falem, por favor, sobre a editora Cruz e Souza e sobre o Movimento Negro Maria Laura. Bem-vindos. Primeiro você, Fábio, meu amigo. Satisfação tê-lo aqui, viu? Obrigado, Saulo. Bom dia, Felipe. Prazer estar aqui no Papo no Auge, conversando sobre um assunto tão importante, que é sobre a presença negra na imprensa catarinense, né? E quando você pergunta o porquê pesquisar sobre esse tema, né? E aí, pelo o currículo, às vezes extenso, demonstra não só uma intensidade, mas, sobretudo, uma objetividade no sentido de um foco, né? Então, e mostra já uma trajetória de militância em Santa Catarina, tendo essa temática, tendo essa vivência, essa proposta como projeto de vida.
E aí por isso que as coisas se avolumam, né? Porque você faz no mesmo tema e vai acumulando, né? Então, passado o tempo, parece que é muita coisa, mas você faz uma coisa de cada vez, né? Uma, duas, três coisas de cada vez. Então não é assim, algo sobre-humano, né? E pensar sobre esse tema, ele é importante, Saulo e Felipe, porque Santa Catarina ela foi pensada historicamente, sobretudo a partir dos anos 50, 60, sobre 4 prismas que a gente pode chamar, né? O estigma da escravidão, que foi o estigma que pensou o negro africano apenas do ponto de vista da escravidão. O estigma da exceção, porque quando você tem a presença de Cruz de Souza e Antonieta, eles eram explicados a partir da perspectiva da exceção, né? Nós vamos ter o estigma da incapacidade cultural, que é o estigma que vai dizer que, olha, até tinha aí uns 4, 5 negros aí e tal, mas não foram capazes de transformar socialmente essa cidade. E, por último, nós temos um processo de embranquecimento de personalidades ou de figuras ou de processos por um determinado tipo de escrita da história. Então, o embranquecimento, o estigma da escravidão, o estigma da exceção e o estigma da incapacidade cultural, eles foram os responsáveis pelo um certo apagamento, uma certa omissão, né, que quebrou os laços na transmissão de uma memória de uma população mais antiga para uma população mais contemporânea. Então, o que a gente tem procurado fazer nos últimos anos é reconectar essas relações de memória, essa transmissão de memória entre os mais antigos com a geração mais nova. E como é que a gente faz isso? Primeiro, indo a campo, né? Então, voltando às instituições, relendo documentação, traçando, né, tecendo ali pontas que foram rompidas e reconectando, então, esses elos, indo para as famílias negras mais tradicionais, ou com mais de 100, 200 anos na cidade, e ali fazendo as suas genealogias, levantando fontes como fotografias, documentos eclesiásticos, memória, né, memórias orais. Então, todo esse acervo que a gente tem se ocupado, né, enquanto elemento de pesquisa, tem servido para a gente fazer uma outra história, que não é uma história diversa, que não é uma história plural, que não. É uma outra história do estado e da cidade de Florianópolis, né? Porque se a gente não entender a densidade, tá? A capilaridade da influência e da importância do negro em Santa Catarina, poderia dizer Brasil, mas não é esse o caso, né? Vamos focar em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a gente vai continuar pensando ou repetindo máximas de dizer que aqui é a Europa, no sul do Brasil, que aqui nós somos minoria, que aqui... Né? Só um pequeno exemplo, para passar a bola para o Felipe. Os primeiros casais de açorianos que vieram para Desterro, antiga Desterro, atual Florianópolis, chegam em 1750. Tá? Em 1726, nós já temos casamentos de africanos em Desterro. Tá? Casamentos. 1726. 24 anos antes da chegada do primeiro casal de açorianos, já tinha negro casando em Desterro. Então, quer dizer, vivendo muito mais, né? Então, é sobre isso que a gente precisa se apropriar, transmitir, divulgar e combater daí de uma forma estratégica, politicamente, né? Reclamando dos temas de hoje. Tá, Saulo? Mas isso é uma introdução para dizer o porquê que a gente pesquisa isso. Felipe. Então, olá a todos. Saulo, obrigadão pelo convite mais uma vez. Fábio, sempre uma honra, né, escutar. Eu já peguei o bloquinho aqui de anotação aqui, porque é sempre uma aula escutar, né? Foi uma boa indicação, né, Saulo? Já sentiu já o nível, né? Então, só para complementar um pouco que o Fábio traz,
Eu trago um exemplo, por exemplo, da minha trajetória enquanto pessoa negra na academia, e vários outros colegas negros que quiseram pesquisar sobre essa temática, e a gente não encontrava referências na biblioteca, né, para escrever a nossa pesquisa. Então, isso que o Fábio traz é muito importante a gente relatar, porque tá aí, tá na nossa realidade, né? Porque eu fui conhecer o Fábio depois que eu me formei na graduação. Fui conhecer o trabalho do Fábio e olha só tudo que você disse que ele fez antes de eu entrar na graduação, inclusive. Assim como ele, a professora Geruzzi, professor Bento, Nogueira, Ribeiro, olha quantas personalidades, olha quantos intelectuais, olha quantas pessoas negras formulando e trabalhando a memória em Santa Catarina há tanto tempo, e que a gente não teve esse contato. Então, justamente pensando nisso, e nessa ausência de referências, ou ausência mais organizada, né, aglutinadora dessas pessoas, que aqui em Joinville a gente decide, daí, em 2015, criar o Movimento Negro Maria Laura, para justamente dar essa perspectiva de que existe, sim, a população negra, né? Ela sempre existiu aqui em Santa Catarina, ela se faz presente há muito tempo. Então, a gente fala aqui de Joinville, que é 45 minutos de São Francisco do Sul, a terceira cidade mais antiga do Brasil. E aí o Fábio traz toda essa informação e a gente fica se questionando, tá, realmente aqui, né, na terceira cidade mais antiga do Brasil, a gente não teve o sistema de escravidão? A gente não teve o uso desse trabalho forçado? A gente não teve essas relações? Então, aqui em Joinville é inclusive o apagamento do fato que Joinville pertencia a São Francisco do Sul. Joinville tinha que prestar contas a São Francisco do Sul. Pertencia, né, a São Francisco. Então, esse apagamento histórico, esse apagamento político, social e econômico é que a gente busca resgatar. Então, é importante lembrar que esse resgate não é só da população negra, é de toda uma história escamoteada que não fecha, né? Sem ter esses elementos em uma história, a história ela fica vaga, tem lacunas. Então, o que a gente faz é um serviço não apenas para a população negra, mas para toda a população. Então, o movimento negro vem com essa perspectiva de reunir, né? E pensando muito nisso, a gente lança a ideia de realizar uma marcha em 2016, justamente para gerar essas conexões. E foi aí que a gente acaba conhecendo essas outras personalidades catarinenses, né? A partir desse aquilombamento, desse ajuntamento que aconteceu em Florianópolis em 16 de julho, né, de 2016, é que a gente tem essa perspectiva de que existimos e resistimos, estamos aqui nesse estado, estamos produzindo, estamos trabalhando, estamos contribuindo com a economia desse estado, e a partir daí a gente precisa buscar soluções para esse segmento social. E trabalhar com a memória e revisitar esse passado e resgatar essas histórias faz parte disso, né? Faz parte de manter-se vivo, manter-se ativo e contribuindo para a autoestima de uma população que se sente invisibilizada, que se sente excluída da sociedade. E assim estimulando cada vez mais para que essas pessoas recuperem essa autoestima e se tornem agentes de transformação, né? Ocupando esses espaços, ocupando os espaços de liderança, ocupando os espaços de poder, ocupando os espaços da academia. Então, mais ou menos nessa perspectiva que surge o Movimento Negro Maria Laura e como que se faz esse diálogo com o Estado, com a cidade e com a região. Seria mais ou menos isso para início. Boa, boa. O Maria Laura tem um papel fundamental aqui em Joinville, conheço o trabalho de vocês e super importante, tá, Filipão? Obrigado por estar aqui, obrigado, Fábio, também com a sua editora e com o seu resgate de memórias. Veja, vamos aprofundar aqui o assunto
E aí a minha pergunta dirigida a Fábio, né, quando a gente fala de imprensa negra em Santa Catarina, Fábio, o que a gente pode pontuar de mais relevante nessa trajetória? Por que esse recorte imprensa negra é tão significativo no Estado e para o Estado? Quais profissionais se sobressaem em Santa Catarina, olhando para esse recorte? Qual é o papel da memória coletiva e da ancestralidade na construção dos discursos promovidos pela imprensa negra catarinense e como esses discursos resistem ao apagamento histórico e cultural que você já citou aí? Bom, vamos lá, né? Tentar resolver, tá? Responder tudo isso aí, tá? Só deixar alguma coisa e tu vai me chamando a atenção. A gente tem chamado, quando a gente vai pensar em imprensa negra, é um conceito cunhado a partir da experiência que acontece no Brasil a partir do início do século XX, sobretudo em São Paulo, Rio de Janeiro, com aquilo que se denominou imprensa negra, né? Uma imprensa produzida por negros e cujo público-alvo eram negros com pautas negras. Então, a propriedade de jornais, de jornalistas negros, a pauta ser uma pauta negra, uma temática, tematizar temas negros ou de anseios dessa comunidade, e o público ser destinado, né, o público de leitores que se busca esses leitores negros. Eu estou em casa, tá? Para quem está assistindo e está ouvindo uma tosse de fundo, é o meu filho que está um pouco... Nem te preocupa, cara, nem te preocupa. Tá, então, fiquem aí só para saber que é isso, né? É podcast da vida real, né, cara? Tá? Né, Saulo? É isso, né? Então, a imprensa... Então, a gente tem um conceito sobre imprensa negra que está meio fechado, meio consolidado historicamente. O que a gente tem pensado muito é que esse conceito precisa ser revisitado, tá? E incluir nessa perspectiva de imprensa negra aqueles jornais cujos proprietários também eram negros, né? E que lutaram contra a discriminação, que promoveram o debate em alguma medida ou grau, ou pelo conteúdo, ou pela própria existência do proprietário do proprietário do jornal ser negro, né? Porque, veja, a gente nunca pode perder a dimensão de que o racismo ele estava atuante e está atuante na sociedade e naqueles lugares de prestígio social. Então, se a gente volta, né, retrocede aí cento e poucos anos e vai lá para 1880, 81, né, quando começam a surgir os primeiros jornais de proprietários negros, os caras estavam olhando assim, quem que lê? Cara, o público leitor para essa época é 5%, 10% no máximo da população. É uma minoria da minoria que sabe ler. Então, os caras estão produzindo... Então, ser proprietário de jornal é um lugar altamente relevante. Altamente relevante, entende? Porque, assim, imagina que, em terra de cego, quem tem um olho é rei, cara, entende? E os caras não somente estão participando da vida literária, como os caras são os donos da máquina que divulgam as notícias gerais. Então, é óbvio, na minha concepção, na minha percepção, naquilo que, né, a Conceição Evaristo vai chamar de escrevivência, ou seja, nós negros, entendendo o que a gente passa para escrever, para publicar, para pesquisar. O Felipe acabou de falar isso. Tem temas que a academia não aceita se o candidato for negro, né? Se for um aluno branco com a temática negra, beleza. Mas o aluno negro com a temática negra, não, veja bem, acho que esse tema não é relevante. Isso hoje, voltando a cento e poucos anos, ainda num período em que a abolição não havia sido feita, porque nosso primeiro jornal é de 1881, né, se a gente for lá ver, é o Colombo, do qual o Cruz de Souza fez parte. Ele nasce 7 anos antes do fim da abolição da escravatura. O pai do Cruz de Souza havia sido escravizado. Então as pessoas sabiam muito bem quem estava fazendo aquele jornal chamado Colombo. Entende? Então, para mim, na minha percepção, que ainda é um apontamento inicial, a gente precisa considerar esse elemento histórico
na composição do conceito. Então, eu entendo que imprensa negra, o conceito de imprensa negra, ele tem que ser mais abrangente, justamente para perceber essas trajetórias negras nos seus determinados períodos históricos, no seu contexto histórico de produção. Então, considerando o racismo religioso da época, o racismo científico que vai se instituindo no final do século XIX e, sobretudo, no início do século XX. Ter um agente negro à frente de um canal de imprensa, de comunicação, não tem como a gente não entender que o cara está sofrendo racismo, que o cara está sendo olhado com desdém, com desconfiança pela sociedade branca, que, de certa forma, consome também esse tipo de produto. Entende? Então, para mim, imprensa negra é tudo isso. Tem uma frase na capoeira do mestre No, mestre Pastinha, que dizia, né, capoeira é tudo que a boca come. Capoeira é tudo que a boca come, entende? Então, se a gente for ampliar essa metáfora para a vida para o negro, para a vida do negro, o que é negritude? Negritude é tudo aquilo que o negro faz, cara, entendeu? Se o negro faz, é negritude, porque ele tem que fazer no embate, ele tem que fazer na contracorrente, ele tem que fazer na resistência, pensando no Brasil, pensando no processo histórico de escravidão, né, que a gente passou. Se fosse pensar a África, seria outra coisa, eu nem estou falando isso. Mas pensando aqui, é isso, entende? Então, o que é negritude para a gente? Cara, o cara fez, o cara participou, o cara contribuiu, é negritude, entende? Porque ele já está fazendo no processo de resistência individual e coletivo. Então é isso. Então é uma imprensa negra a partir dessa concepção. Então é uma imprensa negra que surge por volta de 1881, com o jornal Colombo, tendo à frente como proprietário e redator Cruz e Souza. Esse é o marco inicial daquilo que a gente vai chamar de uma imprensa negra em Santa Catarina, e do negro na imprensa em Santa Catarina. Uma imprensa que não é tão longeva assim, né? A nossa imprensa em Santa Catarina é datada de 1831, com Jerônimo Coelho, que para muitos não era assim lá tão branco também. Tá? Precisamos ainda pesquisar melhor esse Jerônimo Coelho. Tá? Tinha um cabelo bem ondulado, uma boca com os lábios com um fenótipo mais para negro do que para branco. Enfim, esse Jerônimo Coelho precisa ser melhor estudado no seu fenótipo. Tá? Mas que então surge em 1831, 50 anos depois surge o Colombo. E num período em que os jornais eram muito efêmeros. Então, mesmo período, né, pós-Jerônimo Coelho, você conta nos dedos a existência dos jornais, mas uma imprensa muito pequena, efêmera, com dificuldade muito grande de adquirir papel, tinta, né, a própria prensa, o jornal era feito ainda nas máquinas lá inventadas por Gutenberg lá no século XVI. Então, enfim, era uma série de dificuldades que os caras enfrentavam aqui. E após, então, o finalzinho do século XIX, já essa imprensa começa a ganhar um certo fôlego, os insumos começam a aparecer com mais frequência, com mais facilidade, e aí a gente tem uma explosão de jornais a partir do início do século XX. Tá? Mas antes dessa explosão, a gente vai ter aí em São Francisco do Sul a imprensa negra através do Abdon Batista, que era um médico baiano negro, e que vai criar o jornal Democrata. Então, surge em São Francisco do Sul o jornal O Democrata, de 1885, 3 anos antes ainda da abolição. Abdon Batista negro, médico, já chega com o título de doutor na cidade, e não à toa vai ingressar na política. Então, o Abdon é eleito vereador, é eleito prefeito de Joinville,
deputado estadual, deputado federal, senador da República por Santa Catarina e governador em 2 ocasiões, uma vez ainda no Império e depois na República. Então, a trajetória própria do Abdon Batista já é algo surreal, pensando hoje. Sabe, Saulo? Porque é muito recente o período em que a gente está recuperando essa memória de um Abdon Batista negro. É muito recente. Eu estive em Joinville, coisas de 5, 6 anos atrás, numa formação para professores, e apresentei o Abdon Batista. E aí uma professora nascida em Joinville falou: olha, eu sou nascida na cidade, eu leciono aqui há mais de 20 anos, e é a primeira vez que eu estou ouvindo dizer que Abdon Batista é negro. Veja, primeira vez. É sobre isso que a gente está falando. Entende? Então, como é que, se as pessoas não conhecem Abdon Batista, que foi dono de metade de Joinville, tá? E dono mesmo, dono de terras em Joinville, né, onde está atualmente a Van, que ficava perto ali, né, de frente à estação do trem, cara, assim, umas 4 quadras, 5 quadras, foram doação do Abdon Batista para a construção da estrada de ferro. O território era dele, ele foi lá e riscou no papel, assim, ó, doação do Abdon. Aí, dá para o município fazer a estação de ferro. Entende? É isso. Então a gente começa a entender sobre propriedade negra, né? A gente começa a entender sobre a construção da ciência negra, a importância na questão comercial, não só como trabalhador, mas também como empresário, como comerciante nesse processo. Entende? Então a gente precisa ir aprofundando as camadas históricas. A gente precisa, eu sempre uso a metáfora da cebola. A gente conhece a história do negro no Brasil, a história do Brasil, a partir de uma camada muito superficial, que é aquela capa que geralmente casca, que vai saindo com muita facilidade. E a gente se contenta com isso. E ninguém, ou poucos, são aqueles que procuram ir tirando as camadas e aprofundando, adensando o conhecimento. Então, eu vou ficar por enquanto, com o Cruz de Souza, com o Abdon Batista, e queria destacar aí, para pensar o Vale do Itajaí, para não só falar da capital, mas para falar do Vale, uma figura importantíssima para a educação e para a imprensa, que foi Manuel Ferreira de Miranda. Tá? Manuel Ferreira de Miranda é um cara que vai ter liceu infantil, escola de primária, e desde muito cedo, desde 1905, desde 1904, terá jornais voltados para o campo da educação. Então, o Manuel Ferreira de Miranda é um personagem que a gente devia ter uma estátua, tá? Uma estátua, enaltecendo a contribuição, os trabalhos dele, não a contribuição, o trabalho dele no campo da educação e no campo da imprensa catarinense. Manuel Ferreira de Miranda devia ser muito, mas muito pesquisado. Assim. Devia ter rua, praça, escola, dia festivo, parada cívica, tá entendendo? Porque, cara, o cara fez muito pela educação em Santa Catarina, tal qual o Abdon, voltando para o Abdon Batista. Porque se fala sobre a educação, muito que houve uma reformulação do governo do Felipe Schmidt com a vinda de um paulista chamado Orestes Guimarães, que revolucionou, né, a educação em Santa Catarina. Só que o Orestes Guimarães não entrou aqui no estado pela capital. Quem chama ele inicialmente foi o Abdon Batista, quando ele foi prefeito em Joinville. Então, a reforma do ensino catarinense começa pelo norte, começa por Joinville. Tá? É o Abdon Batista que chama Orestes Guimarães. Aí o projeto dá certo, tem uma transformação, há um crescimento ali,
né, qualitativo no processo educacional em Joinville. Aí o governador, que era aliado político do Abdon, faz isso um projeto de Estado. Tá? Mas não começa pela capital, começa por Joinville a partir do Abdon Batista. É outra coisa, é outra percepção do processo. Só que isso não está escrito em nenhum livro que fala sobre a reforma educacional em Santa Catarina. Então, é por dentro e é nesse nível de qualidade que a gente precisa discutir a própria produção do conhecimento que se faz nesse estado. Né? Tá? Então, ou a gente entende justamente a questão da epistemológica, né? Heurística até mesmo, na concepção da construção do conhecimento, ou a gente vai perder, mais uma vez, o bonde da vez, assim, porque hoje a gente tem elementos suficientes para mudar completamente por dentro a forma como se faz pesquisa em Santa Catarina. Fábio, muito massa, cara. É um deleite te ouvir falar. Para mim é um deleite, porque eu acho que todo ser humano, ele deveria fazer 3 cursos. Primeiro, filosofia, para aprender a pensar. Depois, história, né? Depois, eu acho que linguística, letras, para estudar linguística, para entender que as relações de poder são permeadas pela linguagem. Tá? Entender e fazer análise de discurso. E também fazer história, porque a gente entende essas camadas, essas cebolas, né, que você falou, essa cebola, né, que você falou aí, que você citou, para a gente olhar para o passado, entender presente e projetar futuro. Porque, inclusive, fiz um post esses dias, hoje, no Instagram, falando sobre isso, né, como as nossas elites, elas não sabem pensar o Brasil. Elas não pensam o Brasil, né, entendem o Brasil como ainda uma plataforma de extração. E quem usa esse termo é um professor do INSPER, negro, doutor em economia pela USP, ele é negro, ele faz o Brasil é visto ainda hoje como uma plataforma de exploração, em pleno século XXI. Ele não é pensado pelas elites enquanto coletivo, mas sim para satisfazer necessidades individuais primeiro, né, os seus interesses primeiro. Filipão, vou passar a bola para ti agora, né, você é publicitário, doutorando em comunicação, cara da comunicação, cara de movimento social, aproveitando essa tua seara profissional e considerando que a publicidade molda imaginários sociais, usando a linguagem, me referi a ela agora há pouco, né? Como é que a imprensa negra, aquela que pauta assuntos da negritude, que expõe preconceitos ainda enraizados no país, pode subverter os estereótipos raciais produzidos pela grande mídia e construir novas narrativas visuais sobre o povo negro? Diante da hegemonia branca nos meios de comunicação em Santa Catarina, que a gente vê aos montes, qual é o impacto político de uma imprensa negra que muitas vezes não alcança o grande público? Ela ainda pode ser revolucionária mesmo em escala reduzida, meu amigo? Ela já é revolucionária pelo simples fato de tirar o negro daquele lugar que o Fábio muito bem falou no início, né? Naquele estigma social reservado ao negro. Então ele já é revolucionário por isso, porque ele já vai mostrar que aquilo que está escrito foi escrito por uma pessoa negra. Então ele já faz uma contranarrativa a partir daí. Ele já movimenta, né, os setores da sociedade e demonstra para quem lê que o negro pode escrever, o negro pode possuir, o negro pode administrar. Então acho que essa movimentação por si só ela já é revolucionária, né? E quando a gente fala de grande mídia, eu acredito que são setores que são difíceis de desestruturar, né? Há toda uma carga histórica, política, econômica construída no país que é difícil, né? Só que eu enxergo as diversas tentativas do movimento negro ao longo dos séculos de contrapor e de combater toda essa hegemonia. E isso passa diretamente pela comunicação. Diretamente para a comunicação.
qualquer coisa que você queira organizar, qualquer coisa que você queira evidenciar, qualquer coisa que você dependa de outra pessoa, você necessita da comunicação. E aí a gente entende a comunicação como conversações, né? Toda conversação, ela é a comunicação, de todos os modos. E aí a gente vai para Malcolm X, né? A gente utiliza Malcolm X, né? Todos os meios necessários. E eu acho que a gente está experienciando pouco a pouco isso, né? Eu falo da minha geração, da contemporaneidade, de se arriscar nesses meios, né? Porque isso que o Fábio traz na fala dele são pessoas negras daquele período se arriscando, né? Dizendo, não, deixa eu experimentar isso daqui, vamos ver, né, como é fazer por aqui, a gente precisa comunicar por aqui, a gente precisa mostrar a nossa visão, a gente precisa mostrar a nossa identidade. Então, isso que você traz também sobre a importância da história e tudo mais, mas que diferentes formas a gente tem para comunicar isso, né? Eu acho que não é só a escrita, certo? A gente tem a dança, a gente tem o teatro, a gente tem documentário, a gente tem filme, a gente tem exposição, a gente tem rodas de poesias, de poemas, os slams, a gente tem a música. Então, são vários meios, diferentes modos de comunicar que a gente vai diversificando, vai propagando e vai evidenciando. Eu acho que o tempo é outro. O tempo é outro, só que eu acredito que com a grande mídia, o impacto ele pode ser passageiro e o nosso é duradouro, porque ele vai criando raízes. Porque o que a gente busca é o entendimento, é a interpretação de fato, não é algo passageiro. A gente está tentando consolidar aquele elemento, aquela lacuna que falta na história, para que as pessoas entendam inteiramente sobre aquele fato histórico e que elas passem a reproduzir aquilo. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem desvantagens em termos de estrutura e economia, nós temos possibilidades, e nós temos essa vantagem. É um trabalho de formiguinha, é aos poucos, mas essa variedade que nos possibilita, que também é um pouco dificultoso, porque nos exige tempo, dedicação, e a gente sabe que a gente está dentro de um sistema, inserido num sistema, que isso tudo é questão de lucro, é questão de geração de riqueza, e assim dependemos disso para nossa sobrevivência. A gente tem que ser cada vez mais estratégico para conseguir propagar essas histórias, para conseguir propagar essas memórias e para conseguir produzir esses materiais. Então, em termos estruturais, estamos em desvantagem, mas em termos de conteúdo, em termos de saberes, em termos de estratégia, em termos de organização, em termos de vontade, de força de vontade, de estímulos para a produção, nós temos muito. Então, o que nós fazemos na academia é deixar registrado lá. Pode demorar 10, pode demorar 15, pode demorar 20, pode demorar 100 anos, mas alguém algum dia vai ver, está lá registrado, e a partir disso serão produzidos outros tipos de conteúdos, esses diversos que eu falei. Então, acho que a revolução, ela se faz, o Mano Brown fala isso, né? A revolução faz a cada dia, né? Um dia por vez. Então, são essas pequenas revoluções diárias que vão tornando a gente maiores até do que a gente chama de grande mídia, né? Que na realidade são grandes conglomerados de monopólios e oligarquias que visam se manter no poder. Então, a grandiosidade está realmente nessa construção de estratégias, nessa construção de conteúdos, nessa organização, nesse ajuntamento, nesse compartilhamento de possibilidades e de conteúdos, histórias, memórias, enfim, que a gente produz e que movimenta toda a sociedade, inclusive a grande mídia. Cirúrgico, meu amigo, cirúrgico. Obrigado. Ô, Fábio, passa a bola para ti de novo, cara.
E para a gente afunilar, né? Como é que essa imprensa negra em Santa Catarina reescreve a história oficial do Estado e quais são os desafios em fazer essa história ser legitimada pelas instituições acadêmicas, da qual, né, o Felipe faz parte, e uma delas o Felipe faz parte, e midiáticas tradicionais, meu amigo? Eu acho que tem um desafio, né? Primeiro, introduzir esse conteúdo dentro da própria história do jornalismo, né? Acho que esse é o primeiro desafio no sentido de fazer academia, né? Quando a gente fala academia, estamos falando de pessoas. Sensibilizar professores, né? Grupos de pesquisa, departamentos, a estimularem que seus alunos façam pesquisa sobre a imprensa negra em Santa Catarina. Eu conversando com o Felipe, falei assim, olha, a gente tem muita coisa hoje para pesquisar, né? Quando a gente pensa em imprensa negra, pode abordar só a questão estética das capas dos jornais. Não precisa nem entrar no conteúdo, só a estética já diz muita coisa, tá? Você pode pensar fazer um outro trabalho para pensar conteúdo. Qual é o conteúdo a depender do contexto histórico tal, vivenciado para aquelas pessoas. Você pode pegar por bloco de período histórico. Exemplo, eu quero pesquisar jornais no século XIX. Dá para pensar somente jornais negros em Santa Catarina no século XIX. Quero pegar os do início do século XX. É possível pegar só do início do século XX. Eu quero tematizar jornais que transversalizaram com a pauta da educação. Dá para selecionar, entende? Eu quero fazer uma biografia a partir dos cronistas que escrevem nesses jornais negros. Também é possível. Então, enfim, tem muito campo mesmo, né, de estudo, para aprofundar, para tematizar. É uma imprensa rica, uma imprensa variada, diversa, né? Uma variedade grande de temas e de público da qual ela se propôs a escrever. Falavas da questão da imprensa, né, homogênea ou aquela do grande público. E a gente esquece, por exemplo, que em Santa Catarina houve, em diversos momentos, um negro enquanto proprietário de jornais da grande mídia, né? Então, se a gente vai ver lá o jornal A República, tá? Que é um jornal do final do século XIX até até os anos 30, 1930. A República foi dirigida pelo Oscar Rosas, poeta negro, amigo e contemporâneo a Cruz de Souza, e que tinha na sua redação uma série de tipógrafos, paginadores e linotipistas negros. Tanto é que na época, em 1920, houve um clube negro em Florianópolis e que os caras não chegaram, e composto por muitos jornalistas, e os caras nem cogitaram de fazer um jornal próprio, porque o jornal República já satisfazia os desejos e anseios daquele coletivo, diferente do que aconteceu em Lages, quando o Clube Negro Cruz de Souza funda o jornal Cruz de Souza, porque eles precisavam ter um meio de comunicação próprio, né? Na capital, não. Na capital, eles tinham a República. Entende? Então, assim, e era o grande jornal. Junto com o jornal O Estado, a República era o grande jornal da grande mídia. Mas quando você vai ver quais eram as pautas, quem é que escrevia, o que saía dentro desse jornal, vai ver que não perde nada para a imprensa negra daquela que é dita lá em São Paulo, né? Pensada como imprensa negra. Por isso que eu digo que o conceito de imprensa negra para nós tem que ser revisitado, né? Tem que ser alargado, porque nós temos uma outra composição aqui. E depois em Blumenau, né, Saulo? E veja que interessante. Blumenau hoje é a cidade que talvez tenha o maior núcleo aí de células nazistas, neonazistas e tal, e que se pensa toda a germânica. Blumenau teve 2 jornais negros, né, feito por um homem negro, Avandier,
que fundou o jornal Os Kings, e fundou também o Colored. Tá? Colored porque é o homem de cor, né? Homem negro. Era uma expressão americana que estava muito em uso nos anos 60, Colored. Então, o Avandier cria 2 jornais na cidade de Blumenau. Né? Mas a gente pode estar falando, então, imprensa negra a gente tem aonde? A gente vai ter imprensa negra na capital, na cidade de Lages, Planalto Serrano, no Vale do Itajaí, com os jornais do Manuel Ferreira de Miranda. E Manuel Ferreira de Miranda não somente vai produzir jornais voltados para o campo da educação, como também jornais de grande circulação, e jornais grandes, jornais importantes, jornais hegemônicos na época. O principal jornal de Itajaí era do Manuel Ferreira de Miranda. Tá? Início do século XX. Nós vamos ter a imprensa negra, então, em Blumenau. Né? Vamos ter a participação de negros dentro da imprensa e de donos de imprensa em São Francisco do Sul. Joinville, a gente ainda precisa olhar, né, Felipe, e aprofundar o campo de pesquisa, mas a gente sabe do negro na pauta, né, quer dizer, como tipógrafo, como paginador dos jornais de Joinville. Falta ainda definir ele enquanto proprietário do jornal, tá? E aí, bom, querido, nessa escala de colaborador, redator, paginador, tipógrafo, linotipista, que eram as funções da escala de produção de um jornal, aí a gente tem muita gente negra em tudo quanto foi redação desse estado, entende? Então, assim, o que eu vejo que é um campo promissor, Saulo, tá? É um campo promissor de pesquisa, que ainda está em aberto, né? Eu estou aqui louco que o Felipe desenvolva aí bem a tese de doutorado dele, né? Porque vai sair na frente, quer dizer, vai pegar um campo aí inteiro ainda para desbravar e ser referência no assunto, entende? Porque o nosso papel, eu falando com o pessoal mais antigo do movimento, dizia assim, né, o papel do mais velho é ir orientando a pessoa, o grupo mais jovem, e dando linha, né? É isso aí. E é isso. E a gente tem muita, assim, o que a gente tem feito hoje realmente é descavar várias frentes ao mesmo tempo, né? Produções autônomas dos profissionais liberais, né? Dos professores, enfim, tem dos juristas, né? Dos políticos negros. Então, assim, em todos os campos do saber em Santa Catarina, a gente tem a participação do negro e dos homens e das mulheres negras em Santa Catarina, em diversas épocas. Então, é um pouco disso, né? Eu estou muito, muito animado com essa nova senda aí que a gente está abrindo, e, sobretudo, com a vinda do Felipe, que é um pesquisador altamente qualificado, um militante muito ético, responsável, pesquisando imprensa negra em Santa Catarina. E o Filipão tá bem assessorado, né? Tá bem assessorado, né? Tá muito bem assessorado. Ô, meu amigo Felipe, veja, a gente tava falando aqui em off, cara, sobre o movimento ganhar rua, né? A gente tava falando sobre isso. A gente precisa ganhar ruas, tirar a galera da tela e botar na rua, ou rua como espaço de ocupação coletiva, saca? Então, assim, como é que você acredita que a imprensa negra catarinense tem conseguido, né? Isso é uma provocação minha, com todo o contexto nosso de muita tela, de big techs, né? Tu entende, tu acredita que a imprensa negra ela consegue dialogar com essa juventude negra contemporânea, que tá na rede social, que tá na tela? Como é que a gente equilibra a tradição histórica e inovação comunicacional para manter esse diálogo vivo e fazer com que a galera ocupe a rua, Felipe? Então, eu acho muito pertinente esses levantamentos e agradeço o elogio do Fábio, que a gente se espelha, a gente se inspira realmente nos nossos mestres, né? Então, ele, professora Geruzzi,
professor Bento, eles são sempre muito generosos aí, uma escola aí pra gente, então a gente procura seguir os mesmos passos, os mesmos caminhos que eles. E com relação à tua pergunta, Saulo, essa questão de conseguir dialogar com a juventude é um desafio muito grande, né? Porque as distrações, elas são diversas hoje. Eu acho que é muito fácil você se distrair, e com essa conjuntura econômica e política que a gente vem vivenciando, cada vez mais precarizado, tanto o ensino como também o trabalho, eu acho que fica cada vez mais difícil você chamar atenção para essa questão da memória, para essa questão da preservação da memória, do diálogo com a memória e principalmente com o aprender com o passado. Eu acho que essa questão estratégica que eu disse anteriormente, eu acho que a gente aprende muito quando a gente tem essa visão e principalmente quando a gente tem esse contato com quem veio antes da gente. Então, quando eu falo e agradeço ao Fábio, à professora Jerusa e aos outros que vieram antes de nós, é justamente por esse entendimento de que a gente aprende com eles, né? E a gente aprende a ser estratégico como eles. Então, a gente está numa disputa por atenção atualmente, né? E eu vejo a gente conseguindo, sim, alguns feitos, e aí falando exclusivamente aqui de Joinville e do Movimento Negro Maria Laura, a gente vê alguns avanços. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto isso exige de nós. Para conseguir disputar com essas big techs, com esses outros canais, com esses outros tipos de recursos que a galera tem, a gente tem que correr praticamente o dobro ou muitas vezes o triplo. Então, para fazer um evento, para lançar um livro, para fazer as diversas atividades, as diversas atuações de frente, eu acho que a gente precisa correr muito mais do que essa galera e sempre estar nessa dinâmica de chamar a atenção para fora das telas, para chamar para essa reunião presencial, para essa troca presencial, para esse estímulo da presença, para esse aprendizado, para essa atenção de conhecer e para esse contato, né, fora do virtual. O virtual tem muito a oferecer, mas o presencial ele possibilita conexões ainda muito maiores. Então, a gente passou por uma pandemia que, né, obrigou todo mundo a ficar em casa. Então, teve muita geração que cresceu com esse contato, com essa dinâmica, e que a gente precisa recuperar. A gente precisa trazer eles para essa experiência, para esse contato, desse compartilhamento físico, presencial, e para essa troca constante. Então, aí a gente está falando do cursinho pré-vestibular popular inserção, a gente está falando do pré-pós inserção, que é esse estímulo para eles irem para a graduação, mas, ao mesmo tempo, irem entrando em contato com o professor que está ali reforçando, né, o que eles aprendem no dia a dia, mexendo com a autoestima deles, trabalhando a autoestima deles para que eles sintam-se seres pensantes, seres possíveis de estarem onde estão, estarem na academia, frequentarem a academia, continuarem esse legado acadêmico. Então, é interessante a gente pensar nas diversas possibilidades. E hoje eu vejo, e peço que o Fábio me corrija se eu estiver errado, mas a questão da imprensa negra, ela está muito atrelada com os próprios movimentos sociais, né? Então, a gente não tem, atualmente, um veículo exclusivo de imprensa negra digital, por exemplo, que a gente possa dizer, não, essa é a imprensa negra catarinense, né? E fica aí a ideia, né, para a gente pensar essa possibilidade de construir uma imprensa digital negra catarinense atualmente, porque eu vejo os diversos movimentos negros em Santa Catarina tendo esse papel. O papel da denúncia, o papel da reflexão, o papel da construção de eventos que rememorem, que revisitem, que destaquem, né?
Então, Fábio, quando lança um livro, a gente diz, não, vamos trazer o Fábio para cá para lançar um livro aqui em Joinville. Então, fica muito ainda nesses anúncios e nessas divulgações separadas. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar dessa possibilidade de resgatar a imprensa negra catarinense aos nossos moldes, né, com as nossas atualizações, com as nossas dinâmicas, com as nossas visões, mas a gente precisa voltar a experienciar isso. A população negra que existe, resiste e tem muito a dizer. Então, a gente tem que mostrar o que a gente tem a dizer e o que a gente pode dizer. Meu velho, você deu uma baita ideia agora nessa sua fala, viu, meu irmão? Depois a gente conversa. Veja, pra gente encerrar esse majestoso bate-papo aqui, estou diante de duas grandes feras, um historiador, um comunicador, publicitário. Veja, eu queria saber de vocês, se a imprensa negra catarinense desaparecesse hoje, o que é que estaria em risco além da comunicação? Quais lacunas simbólicas, políticas e sociais ela deixaria abertas? Fábio, Felipe. Bom, só deixasse de existir, Saulo? Bom, aí acho que historicamente, né, quer dizer, eu estou olhando para um processo histórico, né, então, se a gente não tivesse esses negros fazendo imprensa, nós provavelmente teríamos uma imprensa muito pobre, uma imprensa muito diminuta em Santa Catarina. Né? Em alguns lugares nem haveria possibilidade de imprensa. Tá? Tal qual pensar em educação em Santa Catarina. Se você não entender a importância dos educadores negros em diversos lugares, rincões desse estado, e falar, se não houvesse educador negro, o que seria da educação? Cara, não teria educação. Simples assim. Porque não havia mão de obra outra para substituir aquele que estava lá. Entende? Então, se não fosse aquela pessoa indo para Valões, Rincão, interior do estado de Santa Catarina, muito provavelmente aquela comunidade não seria atendida com aquele serviço. Não teria aquele meio de comunicação à disposição. Entende? Estaria isolada, teria que caminhar, teria que, para saber uma notícia, teria que, né, enfim, teria mais dificuldades, né, Saulo? E quando o Felipe traz essa proposta de voltar a ter uma imprensa negra, a partir da nossa perspectiva, aí, obviamente, estou entendendo isso já numa perspectiva de aquilombamento, muito me lembra Gustavo de Lacerda. Gustavo de Lacerda, que vai ser o fundador da imprensa, da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, em 1907, e que era nascido em Desterro, filho de uma mãe escravizada negra, né? Gustavo de Lacerda, socialista, já pensava lá no finalzinho do século XIX que a comunicação deveria ser de propriedade coletiva. Né? Gustavo já, desde aquela época, já dizia, olha, esse negócio de proprietário privado, sozinho e tal, tá errado. A imprensa tem que ser coletiva. Todos têm que ser dono desse meio de comunicação, chamado jornal. E aí transversaliza, né? Porque quem atuava no jornalismo atuava também nas artes e atuava também na educação, né? Sobretudo na alfabetização de jovens e adultos e nas primeiras letras. Então está tudo interligado, quer dizer, não é pensar jornalismo, pensar comunicação de forma isolada, estanque. Não, era sempre no tripé, arte, né? Educação, e pensando, sobretudo, um público de trabalhadores, né, um público que havia sido alejado dos processos de educação formal. Acho que esse é o grande legado que a gente tem aí, que vem desde o final do século XIX, para mais de 140 anos. Né? Cruz de Souza foi jornalista, poeta e também professor. Gustavo de Lacerda, mesma coisa. Manuel Ferreira de Miranda, a mesma coisa. Ildefonso Juvenal, a mesma coisa. Antonieta de Barros, a mesma coisa. Então, o que a gente percebe é que, em vários momentos históricos, se utilizaram do mesmo expediente. Agora, tem um elemento que é, para mim, fundamental para além disso, que é avançar mais uma camada na cebola do conhecimento.
eles faziam isso de forma espontânea. Tá? A espontaneidade ou o compromisso para com é fundamental. Né? E o que eu digo de espontaneidade? Eu lembro muito do meu mestre de capoeira, Dimival, né, que faleceu em 2021. Ele, em qualquer lugar, ele tinha um berimbau dele só. Então, tu estava cantando parabéns, ele arcava o berimbau dele e ia cantar o parabéns o berimbau. Tu estava num bar comemorando o lançamento de livro, tal, daqui a pouco lá vinha ele puxar uma ladainha para elogiar, para cantar, para fazer, tal. Então, a capoeira, com isso, ele movimentava uma série de energias e de coisas que, por vezes, não estavam postas pelo fato de fazer de forma espontânea a arte dele. Não precisava ter um evento, não precisava ter um congresso, não precisava ter um dia especial para arcar o berimbau. O berimbau estava sempre com ele. Então, a todo momento, ele arcava e fazia. Né? Eu lembro muito bem do seu Lidinho, que era um sambista, um passista aqui da velha guarda, aqui da Copa Lodge, na cidade, figura tradicional do samba. E todo mundo conhecia o seu Lidinho por ser um exímio sambista. Mas o seu Lidinho não precisava de um grande evento para sambar. Entende? Os meninos estavam sempre sambando, o andar dele já era um andar gingado. Já, tu olhava para ele, tu via ele dançando, entendeu? Mesmo que ele não estivesse dançando, tu já via ele dançando, porque ele sempre estava dançando. Percebe? E o que eu percebo é que a gente precisa promover e desenvolver cada vez mais essa espontaneidade naquilo que a gente faz. Precisamos repetidamente fazer aquilo. Não de forma caricata, não é isso. Mas ser conhecido por fazer algo, especificamente. Então, o Felipe é o cara da comunicação, é o cara que vai comunicar, é o cara que vai pensar comunicação, que vai pensar layouts, que vai pensar a melhor forma estratégica de atingir o objetivo que a gente está pensando e tudo mais, entende? E assim como outros, assim, então, a gente precisa ter esse lugar de referência, que é diferente do lugar de fala, tá? Esse lugar de referência, tá? Então é isso. Quero agradecer imensamente, Saulo, a oportunidade de conversar aqui com o pessoal do Papo no Áudio, agradecer a presença do Felipe, parceirão, companheiro de luta, e quando vocês precisarem, estamos aí juntos, tá? Para as pautas aí vindouras aí do Papo no Áudio. Muito obrigado, querido. Show, meu amigo, mas não acabou ainda, né? Não acabou ainda porque o idealista da TV Maria Laura vai falar. Fala, Felipão. Então, eu sempre costumo falar que comunicação é poder. Então, acredito que sem a imprensa negra, sem essas movimentações, sem essa comunicação, né, dos mais velhos com os mais novos, eu acho que toda a sociedade perderia, né, esse poder. E como o Fábio muito bem lembrou, a população negra, ela sempre esteve em movimento no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo todo. Então, essa movimentação possibilitou todas essas estruturações, né? Então, quando a gente fala da escravização, a gente está falando dessas diferentes mobilizações e movimentações que estruturaram a sociedade, né? Porque a gente esquece que, desde esse trabalho forçado, necessitava da inteligência, da sabedoria. Então, não era só aquele trabalho mecânico, aquele trabalho repetitivo, né? Tiveram outras contribuições. E daí o Fábio resgata outras profissões, além da comunicação, para além da comunicação, que a população negra se fez presente e fez a diferença. E possibilitou, inclusive, a mudança estrutural, econômica nas suas famílias, que alçou e possibilitou que a próxima geração, a geração seguinte, percorresse outros caminhos. Então, a gente está falando de ferroviários, a gente está falando de professoras, a gente está falando de estivadores, a gente está falando de uma série de profissões estratégicas que possibilitaram a nossa existência aqui hoje e nos impulsionaram para estar em outros ambientes.
Então, eu venho de uma família de várias mulheres professoras, né? E assim como vários outros amigos meus negros, servidoras públicas, então, que possibilitaram a gente a seguir outros caminhos. Eu vim para a área da comunicação, meu irmão foi para a área da tecnologia. Então, é esse impulsionamento que a comunicação nos permite, né? Então, como que gerou esse conhecimento, né, de que a profissão de professoras entre as mulheres, né, poderia possibilitar para elas um futuro diferente, para os filhos dela um futuro diferente, assim como a área da saúde? Por meio da comunicação, por meio do diálogo, que envolve a questão da estratégia de sobrevivência. Então, você tirar a comunicação, você tira o poder de mudança, de movimentação, de mobilização, e tratando isso sobre a população negra, você retira a nossa existência e a existência do mundo, como o Fábio muito bem disse, né? Sem essas profissões aqui, só essas 3 que eu citei, o que seria do Brasil? Só pensando no Brasil? O que seria o século XX do Brasil com essas tentativas, né, constantes de industrialização, se não tivesse essas profissões? Só para pensar um recorte, né, histórico. Mas é isso, eu acho que o Fábio demonstrou muito bem na fala dele que não existe a existência brasileira, a existência mundial, sem os saberes negros, sem a comunicação negra, sem essa imprensa negra, né? Muito bem, meus amigos, muito bem. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, tá? Infelizmente, a gente chega ao fim do Papo no Auge de hoje. Um baita conteúdo, baitas falas, né? Baitas falas. Eu conversei com o historiador e mestre em educação Fábio Garcia e com o publicitário e mestre em comunicação Felipe Cardoso, na pauta Imprensa Negra em Santa Catarina. Meus amigos, mais uma vez reitero, bom estar com vocês. Futuramente aí estou diante do amigo idealista da TV Maria Laura, quiçá, né? Eu estou diante de um finalista de Prêmio Jabuti, não é qualquer coisa. Gratidão pela partilha. Quem quiser trocar ideias com vocês, onde é que encontra vocês? Muito obrigado, viu? Bom, quem tem Instagram, né? Instagram, mas quem quiser trocar uma ideia aí pode procurar o Felipe, pode procurar o Saulo, né? Porque amigo de amigo é sempre amigo. Então, é assim que eu aprendi, né? Aprendi assim na capoeira, né? Amigo de amigo é amigo. Então é isso, assim, queria agradecer mais uma vez, Saulo, a oportunidade de conversar sobre esse assunto, ao Felipe, né, nessa jornada aí do doutorado, que se inicia no doutorado pensando em imprensa negra, e é isso, né? E mais uma vez reiterar a disposição para pensar também, voltar a falar sobre esse tema e outros temas que o Papo no Auge acha pertinente aí que a gente possa contribuir. Bom, querido, muito obrigado. Show, agradeço imensamente, sempre bom, Saulo, sempre trazendo excelentes reflexões. Agradecer ao Fábio, sempre um aprendizado estar com vocês. E é isso, acho que essas formas de comunicação também servem para nos fortalecer, para nos guiar e nos dar a direção, então é sempre bom manter essas relações e esse amparo, esse cuidado entre a gente. E as nossas nos encontre nas redes sociais também, @mnmarialaura. Ali você encontra, ali vai em seguidores ali que a gente se acha, né? Que eu acho que fica mais fácil aí para a gente se encontrar e debater e estruturar uma vida melhor em busca desse bem comum que nos mobiliza sempre. Forte abraço. Valeu demais, meus amigos. Grande abraço para vocês e até o próximo Papo no Auge com mais conteúdo relevante como esse. Valeu muito. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.